Muito boa noite a todos. Estamos aqui para o oitavo debate do projeto Mentes Reflexivas. Esta noite a convidada é a doutora Ana Ferreira, psicóloga, minha colega de longa data, que vai comigo abordar um assunto, um tema muito particular, do qual certamente a Ana irá abordar mais detalhadamente, até porque tem experiência pessoal sobre esta temática, que é a doença de Huntington, uma doença que afeta, uma doença degenerativa e que afeta essencialmente os movimentos. Então, Ana, olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, é um gosto muito grande partilhar contigo todo o testemunho e falar um bocadinho mais sobre a doença, sobre a minha história, a dar a conhecer. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, está bem? Obrigado eu por teres aceito. Então, eu gostava de iniciar esta conversa perguntando, de forma muito direta, o que é esta doença? É um nome tão estranho, as pessoas acabam por. É uma doença que não se ouve falar com muita frequência. O que é isto? Bem, a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa, significa que é uma doença que aparece por volta à média dos 45 anos e que tem vários sintomas cognitivos, comportamentais e, e psicológicos. É uma doença que afeta o cérebro e que é progressiva, portanto, vai piorando ao longo do tempo. É uma doença muito complicada porque afeta muito fisicamente, mas também cognitivamente. E a pessoa, ao longo do tempo, vai ficando dependente. Vai perdendo as suas capacidades, tanto mentais como físicas, e aquilo que mais caracteriza e diferencia esta doença é que tem um sintoma muito característico, que é designado de coreia, que significa que é uma espécie de movimentos involuntários que a pessoa não consegue controlar e que normalmente as pessoas confundem muito, às vezes, com pessoas que estão embriagadas, porque os movimentos são muito parecidos. E então é um dos sintomas muito característico da doença de Huntington. E não há, uma vez que é uma doença em que, como diz, o principal sintoma, um dos principais sintomas, prende-se essencialmente com esta questão dos movimentos involuntários, não será uma doença que acabe por ser ali um bocadinho confundida, até essencialmente pelas pessoas do senso comum, um bocadinho confundida com a doença de Parkinson, também acaba por Sim, sim, afetar. é verdade. É uma das É verdade, características sim, comuns. Marcelo. Sim, é verdade, Marcelo. Aliás, eu já li em vários testemunhos de pessoas mais para trás, quando a doença não era tão conhecida, Uhum. de pessoas que foram diagnosticadas erradamente, que foram diagnosticadas de Parkinson, quando realmente o que tinham era Huntington. Mas os movimentos são um bocadinho diferentes, porque o Parkinson são movimentos mais específicos, portanto, é mais na mão. O Uhum. Huntington mexe com as pernas, com o peito, com os braços, com a cabeça, com o tronco. É um bocadinho diferente, sim. Muito bem. E em termos de tratamento, o que é que pode ser feito? O que é que pode. Portanto, estamos a falar de uma doença que não tem cura, e, portanto, quais são os tratamentos possíveis, o apoio possível, e depois vamos detalhar mais aqui esta questão do apoio e da Sim. importância do cuidador, que considero que é realmente muito importante neste tipo de patologia. Mas relativamente ao tratamento em si, tratamento medicamentoso, as terapêuticas, o que é que existe? Sim, até hoje existem medicamentos para tratar específicos sintomas
que a doença provoca, não tratar a doença. Por isso não existe uma cura específica para a doença de Huntington. Como a doença de Huntington provoca muitos sintomas cognitivos, como ansiedade, como depressão, existe também muitos sintomas de problemas de personalidade que pode ser desenvolvido também. Existe medicação para tratar isso. Agora, a doença em si ainda está em estudo. Estamos neste momento com vários estudos noutros países que estão a ser testados. 2 deles este ano, infelizmente, tiveram que ser interrompidos porque não estavam a dar resultados, mas ainda temos estudos no mercado que estão a ser testados. Esperemos que resultem. Com certeza, e a evolução da ciência também promove isto mesmo e dá um certo sinal de esperança. Mas já que falas na questão dos estudos, gostava de fazer uma questão muito concreta. Até que ponto, e certamente que aqui a resposta será uma resposta positiva, até que ponto é que a pandemia interferiu com estes mesmos estudos, com o desenrolar da ciência nesta e noutras doenças, claro, mas nesta em particular? Sim, eu não acho que nada que a pandemia, tal como noutras patologias, tenha vindo ajudar nem os estudos, nem os portadores, nem as famílias, porque se estas famílias já são famílias raras e já são famílias que se sentem muito sozinhas, então agora nesta situação com a pandemia, muito mais veio piorar toda esta situação. Relativamente aos estudos, obviamente que todos nós sabemos que quando o país está direcionado para procurar algo diferente, não é? A cura para o Covid, tudo o resto fica para trás e não é só a doença de Huntington, são muitas outras patologias. Espero que agora com a calmia de tudo isto se venha a recuperar o tempo que perdemos, recupere de alguma forma. Claro que sim. Eu, quando referi a questão da pandemia, prendi-me mais com a questão do estudo em si da doença, eventualmente através dos estudos com os cuidadores, com os próprios doentes, todas aquele tipo de entrevistas, pessoas que estão institucionalizadas, Ah, provavelmente sim, é claro, mais nesse sentido. foi interrompido claramente, não Foi, é? É óbvio que sim, isto infelizmente foi uma paragem que não veio ser nada fácil para ninguém. E vai fazer aqui uma pausa muito grande no tempo que para nós, famílias de Antitana, é tão importante, não é? sem dúvida. E eu acho que o que tu referiste há pouco é extremamente importante de reter. A questão de toda a ciência, toda a comunidade científica estar muito direcionada para um estudo de uma qualquer patologia, de qualquer situação, eh, faz esquecer, que não devia acontecer, mas infelizmente as coisas são assim, mas que faz esquecer um bocadinho outras Sim, situações que também são tão prioritárias quanto o Covid. Porque estamos a falar de uma doença que até então não tem uma cura, e certamente existem muitos familiares a padecer desta problemática, e há pouco em off referíamos isto e gostava de voltar a questionar-te, porque também o público que estiver a assistir ter esta noção. Eu, quando pesquisei um bocadinho sobre a temática, eu encontrei na literatura onde referia a questão aqui da prevalência da doença, referindo-se a existências de 1 a cada 10.000 pessoas, e até foi precisamente por aí a construção do título do nosso debate, mas também, entretanto, vi noutras fontes bibliográficas a referência de 1 para cada 100.000. Algum destes sim. números está certo? Sim, Como é que. existem muitos números, porque não só porque somos muito poucos, mas porque ainda não temos um conhecimento demasiado grande daquilo que existe, de portadores de famílias. Ficamos muito aquém, eu acho. Mas daquilo que conhecemos, eu penso que aquilo que mais se aproxima será entre os 5 e os 10 por cada 100.000 habitantes. Isto na 5 a 10. Europa, claro, na Europa. E achas Portanto, que é uma somos doença, muito poucos. Somos muito poucos. mas muitos ao mesmo tempo. Sim. E
Relativamente à questão de ser estes números serem números europeus, porque existem certas doenças que são maioritariamente comuns, entre aspas, em determinados países, em determinadas regiões geográficas. É o caso da doença de Huntington também. Aqui em Portugal? Sim, ou pelo mundo, às vezes existem certas doenças que são mais prevalentes nos países africanos ou no Oriente, por exemplo, outras que são doenças essencialmente europeias. A Sim, doença de Huntington tem alguma característica deste género? não. Daquilo que eu tenho conhecimento, é geral, portanto, não existe mais na Europa ou menos na África ou nos Estados Unidos. Portanto, eu penso que Sim. é igual, não existe aqui uma distinção. Não. Ok, muito bem. Antes de Oh, Marcelo, prosseguirmos, desculpa, sim, deixa-me só aqui. Eu tenho aqui uma gata muito chata que quer participar da nossa conversa. claro, sim, Deixa-me tirar, está bem? à vontade. Desculpem, mas é que quando temos gatos chatos aqui em casa é muito complicado. Não tem qualquer problema. Aproveitamos esta pausa também para. Já temos três comentários Uhum. a dar uma saudação da Mariana, Muito boa noite. da Sejam bem-vindos. Helena e da Josefina. Boa noite às três e a todos aqueles que têm a oportunidade de estar a assistir ao direto a esta conversa que é bastante enriquecedora. Enriquecedora principalmente porque estamos a falar, como dizes bem, Ana, de uma doença ainda pouco conhecida, principalmente pela sociedade em geral, não tanto pelas comunidades científicas ou comunidades médicas, mas sim pela população geral. É uma doença que, como referiste há pouco, acaba até por ser confundida com outras patologias que têm uma outra semelhança, mas realmente, como é algo mais desconhecido, as pessoas por vezes juntam tudo no mesmo saco, digamos assim. Sim. Mais um comentário também, da Carla. Muito boa noite. Entretanto, gostaria de perguntar, em termos associativos ou institucional, o que é que existe no nosso país de apoio ao utente, à pessoa com esta patologia Uhum. e de apoio também Ah, a familiares e cuidadores? pronto. Em Portugal, existe uma associação que é a Associação Portuguesa de Doentes de Huntington e é a única associação que existe de apoio a portadores, portanto, a famílias. Eu, quando falo famílias, falo de portadores e cuidadores. Pronto, e de facto é uma associação que está a tentar fazer um trabalho de divulgação, de fazer sair do armário esta doença, de tentar ao máximo apoiar as famílias, agora de uma forma um bocadinho mais reservada com a situação de Covid. Temos muitos encontros online e está a tentar ao máximo apoiar e não deixar de ter este papel fundamental nas famílias, porque eu acho que acaba por ser a única rede de apoio que existe mesmo aqui em Portugal nas famílias de Huntington. Portanto, não tens aqui, aliás, até te dando o exemplo, quando o meu pai foi para uma instituição, não sabiam o que era a doença de Huntington, não sabiam. E isto é muito triste para quem está a cuidar, porque ok, tu falas de Parkinson, tu falas de Alzheimer, as pessoas podem não saber lidar com isso a 100%, mas conhecem minimamente. Tu falas de Huntington e não tens esse feedback. E esta é a única associação que existe de forma a te ajudar a fazer esta ponte. Precisamente, e esse ponto que focaste agora é vital. Um, Nós, por muito boa vontade que temos quando cuidamos de alguém, seja um familiar, seja quando falamos em cuidadores formais, institucionais, um,
nós só conhecendo a doença ou as patologias que a pessoa tem, e conhecendo a pessoa como um todo, como um ser biopsicossocial, é que realmente conseguimos prestar um serviço de qualidade, um serviço genuíno. Por muito boa vontade que se tenha ao cuidar, não é a mesma coisa quando conhecemos as doenças. Como sabes, eu trabalho numa IPSS, população, de apoio à população idosa, e realmente uma das doenças mais prevalentes na nossa instituição são as demências, as doenças neurodegenerativas associadas à perda de memória e às capacidades mnésicas, onde temos essencialmente a doença de Alzheimer, que é uma doença que até só pode ser verdadeiramente verificada a patologia com análise dos tecidos moles quando a pessoa falece. Portanto, não é uma doença que tu consigas ter a certeza que a pessoa tem, mas porque existem centenas de demências e algumas idênticas, e acho que acontece um bocadinho o mesmo também este desconhecimento. Contudo, a prevalência de doentes de Alzheimer é tão grande face às outras demências que a maior parte das vezes acaba por se ajustar e encaixar ali aquela tipologia. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, efetivamente, os cuidadores, ou seja, a família, mas essencialmente aqui falo em cuidadores formais, conhecem algumas coisas desta doença, algumas características e percebem essencialmente os comportamentos, isto é essencial, percebem os comportamentos das pessoas que realmente padecem desta doença. Na doença da Huntington, como refere, isso não acontecendo é, é muito prejudicial, porque podes ter uma pessoa com esta patologia numa instituição que pode ter um certo tipo de comportamento, mas depois os funcionários não vão conseguir perceber o porquê. E quando nós não percebemos o porquê de alguma coisa, a nossa ajuda não tem tanta qualidade quando realmente percebemos o que é que está por trás. Eu penso desta forma e vai precisamente ao encontro do que disseste. Não sei se queres fazer Sim, algum eu por comentário. acaso vivenciei muito isso, porque eu apanhei muitas vezes, e obviamente que isto não é de facto criticar o trabalho dos outros, eu acho que Claro. nós fazemos um trabalho excelente enquanto instituição, mas a verdade é que as pessoas não têm informação suficiente das coisas, e enquanto cuidadora, não enquanto profissional, eu apanhei algumas vezes. Um exemplo de as pessoas estarem, os funcionários estarem a dar de comer Isso ao não meu pai acontece. e, É, e é efetivamente muito estarem a dar complicado. da Podes forma ser. errada. Portanto, ele já tinha muita dificuldade de deglutição, ele estava a comer só papas e passados, e a pessoa estava a dar de forma completamente errada. Eu tive que chamar a atenção e tentar perceber que as coisas não estavam a funcionar de forma em que ia dar um resultado que não era o que nós queríamos, não é? E obviamente para quem está de perto e desta doença e tem noção dos cuidados que é preciso ter diante dos comportamentos de um portador já com sintomas avançados, tem mais noção do que é preciso, dos cuidados que é preciso ter e das necessidades que o portador tem. Infelizmente, esta parte nas instituições para a doença de Huntington eu acho que ainda está muito, muito, muito em falta. Precisamente. Entretanto, temos mais alguns comentários da Fátima Silva, em que questiona que doença é esta. Entretanto, já voltou a fazer um outro comentário onde refere que a própria sogra tinha a doença e que foi muito complicado Oh, gerir a mesma. claro, Fátima, se claro que tiver é. alguma questão para colocar à Ana, algum comentário que queira fazer, alguma partilha, sinta-se à vontade para isso. Entretanto, um comentário também da Sara. Oh, obrigada. Não, eu tenho noção que
É difícil, eu acho que é difícil encontrar as pessoas que vivenciem a mesma doença, apesar de eu tenho sido surpreendida ultimamente, desde que tornei este tema mais público, tenho sido surpreendida com o facto de ter experiências semelhantes, até relativamente perto de mim. Hum, e eu percebo que nem todas as famílias, nem todas as pessoas se sintam à vontade para assumir que são portadores ou que são cuidadores, porque existe este estigma ainda muito social de ser prejudicado profissionalmente, socialmente, pessoalmente, portanto, em todos os campos, assumindo que é portador, independentemente de ser assintomático ou não, de uma doença tão estranha, tão pouco falada, uma coisa tão. Olha, é tão dura, as pessoas não sabem muito bem como é que há de lidar com isto. E sentes que existe um certo estigma social associado à doença? Já senti mais, já senti mais. E quem sente, eu consigo perceber, mas eu, desde que fui cuidadora do meu pai e que passei por algumas situações sociais, eu tomei uma posição muito diferente. Eu acho que passei por algumas situações que não gostei e disse que não vou dar poder para me prejudicar nem para me fazer sentir mal, porque na verdade eu não tenho culpa, ninguém tem culpa de herdar uma doença tão pesada. E então eu faço a minha parte, que é tentar passar ao máximo e dar a informação necessária às outras pessoas. Se as outras pessoas souberem lidar com isso e tiverem ferramentas para isso, muito bem. As que não sabem, não acrescentam nada. Precisamente. Eu acho que realmente nós vamos fazer um filtro até para o bem da nossa saúde mental e Em daquelas pessoas tudo, que em nos tudo. rodeiam, em tudo na vida. Precisamente, é verdade. Um, não, há certos comentários, como dizes, comentários, certas pessoas que os contributos não acrescentam nada para o nosso bem-estar e então eu acho que é o melhor mecanismo de defesa que podemos utilizar. Os mecanismos de defesa não sabemos que acabam por perpetuar um bocadinho aqui os problemas de saúde mental. Neste caso concreto, eu acho que é a melhor ferramenta que se É, pode eu utilizar. costumo dizer que foi uma estratégia de coping que eu Exato, ganhei ao longo do tempo. E eu acho que é precisamente. fundamental. Sem dúvida. Eu coloquei também nos comentários, vou pôr em rodapé o site da Associação Portuguesa Doentes de Huntington, Uhum. para que possam dar uma vista de olhos. Entretanto, fazer também o convite, isto para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre a doença ou até alguém que possa ter contacto com algum doente que conheça da vossa comunidade, da vossa família. O site parece-me bastante bem organizado. Falar também, porque isso é essencial para as associações, que realmente elas só podem ajudar se efetivamente também tiverem ajuda por parte da comunidade. Sim. E estamos numa altura em que o IRS deve ser preenchido, e eles têm aqui a indicação no próprio site do IRS Solidário, quem tiver interesse em ajudar esta associação que faz um trabalho tão meritório e que a Ana acompanha de perto, certamente conhece bem o dia a dia desta instituição, desta associação, perdão, certamente será um contributo valioso para quem o puder fazer. Portanto, é um valor que não entra sequer portanto, não tem qualquer interferência com os rendimentos ou com as despesas da própria pessoa que faz o IRS, mas é um dinheiro Uhum. que seria destinado ao Estado e assim estão a ajudar as associações que fazem trabalho tão meritório, muitas vezes de forma gratuita. E as associações acabam, em Portugal e não só, mas acabam por passar por problemas muito graves do ponto de vista económico, em termos de tesouraria, e então toda e qualquer ajuda será bem-vinda.
Gostava agora de passarmos aqui a um ponto específico que gostava muito de te questionar. Entretanto, temos mais um comentário que surgiu agora, da própria Uhum, Fátima, que, que acompanhou, uhum. portanto, a sogra com esta doença e que está a parabenizar o programa e o facto de estar a ouvir falar sobre este tipo de doença. Então, gostaria de te questionar, também vou colocar em rodapé, um projeto que tu tens, a página Heranças de Anitta. Gostava que falasse um bocadinho sobre a motivação para fazer esta página, este projeto, Uhum. que falasse um Sim, bocadinho dele, quais são os objetivos. é um projeto muito recente, porque eu até há um ano atrás era cuidadora do meu pai e não decidi dar a cara até lá porque estaria a meter outras pessoas ao barulho, por assim dizer. E a partir do momento em que o meu pai faleceu, eu comecei a escrever muita coisa e a sentir necessidade de partilhar muita coisa. E, e ponderei realmente esta exposição. Um, e decidi realmente criar então essa página de forma a divulgar o máximo possível, porque realmente, olha, mais do que partilharem ou do que poderem ajudar através de valores monetários, Marcelo, seria mesmo eu passar na rua e perguntar sabe o que é a doença da Antina? E a pessoa, sim, eu já ouvi falar, e eu Uhum. ficaria feliz, sabes? Era muito bom porque isso para nós seria uma vitória muito grande. E acho que merecemos. E por isso eu estou a tentar fazer a minha parte, dando a cara, dando o meu testemunho. E a verdade é que desde que fui à televisão tenho recebido muito apoio, muito carinho. As pessoas me mandam muitas mensagens. Tenho recebido pessoas que têm a mesma situação, que nem sequer têm acesso à associação e que têm tentado fazer essa ponte. Portanto, está a ser muito, muito produtivo. Eu estava com algum receio de, como é um assunto muito pesado, nem todas as pessoas. Nós sabemos como é que é a vida das pessoas, cada pessoa tem a sua vida, tem os seus problemas e não estão com cabeça ao final do dia de ouvir mais coisas duras, na verdade. E eu estava com algum receio que isso refletisse, mas a verdade é que não, que está a correr bem para já e que espero que continue a correr. Muito bem. Relativamente à associação, tem algum espaço físico? Como é que podem contactar a associação? Sim, é assim, nós temos um espaço físico em 3 pontos do país, que é Coimbra, Lisboa e Porto. Um, Agora funciona mais online, uma vez que estamos na situação que estamos. Claro. Um, Tínhamos muitos, muitos eventos anuais, tínhamos encontros feitos mensalmente, nós chamamos de Huntington Café, com as pessoas que sejam famílias, sejam portadores, sejam pessoas de fora. Estamos abertos a todas as pessoas interessadas, como é óbvio. E sim, portanto, temos espaços físicos, mas o contacto pode ser estabelecido diretamente na internet, por Facebook, pelas redes sociais e pelo número de telefone também, sim. Vou mostrar mais alguns comentários que, entretanto, foram surgindo. Da Gracinda Coimbras também, a dizer boa noite. E um comentário do amigo Fernando Neto, a dar os parabéns pelo tema escolhido e pela convidada. E ele tem uma questão para te fazer, Ana. O Fernando questiona se esta doença da Huntington poderá ter maior influência em pessoas com doença oncológica. Não, de todo, não, não, não. Um, Pelo menos não temos relatos desse tipo de casos. Portanto, se eu percebi bem a doença, se eu percebi bem a pergunta, peço desculpa, é se
sendo doente oncológico, se tem mais probabilidade de poder herdar esta doença? É isso? Estou a perceber bem a pergunta? Eu penso que sim. Penso que sim, também percebi. Entretanto, o Fernando terá a Pronto. oportunidade de esclarecer, mas Não, pareceu-me isso. mas se for isso, não. Portanto, esta doença é completamente aleatória. E como é uma doença hereditária e genética, existe um teste que se chama o teste preditivo genético, que deve ser feito para o caso de haver esta desconfiança, é claro. Eu fiz aos 18 anos, mas a partir dos 18 pode ser feito em qualquer idade, junto da médica, de uma neurologista, que possa ter realmente então a confirmação da existência da doença. Portanto, a doença, basicamente, explicando de forma leiga, é um gene que está com um defeito, e esse defeito, ao longo do tempo, vai depositando no cérebro uma quantidade absurda de uma determinada hormona que depois provoca vários sintomas. Pronto. Mas isso já pode ser detectado desde muito novo. E, e diz-me uma coisa, há pouco referiste que é uma doença aleatória, portanto, não existem fatores de risco associados, ou como é uma doença genética e que acaba por ser hereditária, acaba por ser um Sim, bocadinho mas arbitrária. o único fator de risco aqui é de facto ter alguém na família, não é? Hereditariedade, ok. Uhum. Exatamente, é o único. Não Bem, existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe mais nenhum fator genético de risco. A única coisa que eu ouvi falar foi mesmo a hereditariedade, sim. uhum. Entretanto, temos um novo comentário da Mariana, temos muitos comentários hoje, Boa! em que ela refere que é importante dar a conhecer este tipo de doenças e que não são tão conhecidas, e que podem haver portadores que não sabem que o são. A Mariana aqui tocou num ponto muito importante, a meu ver, que também referimos um pouco no início, que foi precisamente esta questão da doença ser desconhecida. Qual é o comentário que faz então a este comentário? Bem, é assim, de facto, eu acho que numa pessoa em que não existe uma doença, esta doença conhecida na família, torna-se mais difícil de se diagnosticar este tipo de doença. E de facto, eu acho que só mais tarde, quando os sintomas se começam a desenvolver, e se procurar um especialista, é que pode descobrir realmente que tem Huntington. Daí eu ter falado há bocado que muitas pessoas são diagnosticadas de forma errada, porque são diagnosticadas com outros tipos de patologias. Por isso, é assim, eu não consigo dar um feedback, um melhor feedback, porque a minha situação foi realmente de eu já saber, diante de ter o pai, a avó, a bisavó, não é? Já vem de uma descendência lá para trás. Para quem realmente quer saber, só fazer um teste genético, mas acho que não vamos estar à procura de algo sem ter alguns sintomas. E estes Precisamente, claro. sintomas normalmente é a partir dos 35, 45 anos, ou então também existe, acho que é raro em Portugal, mas existe, a doença de Huntington juvenil. Portanto, existem crianças também com doença de Huntington. E pessoas, claramente, isto é notório. Nota-se na pessoa que está doente e que tem alguns sintomas muito estranhos, pronto, catalogando assim, e que se deve procurar um especialista para se perceber o que é que se está a passar. Claramente temos muitos portadores que não sabem que são portadores. Mas não são assim tantos, eu creio, porque é uma doença rara, mas temos sim, claro que sim. Claro. Entretanto, mais comentários, novamente a Gracinda, a referir que é muito importante o tema. A Mariana volta a referir que podem também surgir pessoas a querer ajudar e a importância deste tipo de debates e a Claro que sim, divulgação Mariana. pública, como tu fizeste, acho que tem precisamente essa importância.
E entretanto um comentário, aliás, uma questão em forma de comentário da Carla Sobral, a questionar quais são os sintomas que esta doença pode ter. Ana. Bem, então é assim, existem fases diferentes na doença de Huntington. Isto é óbvio que tudo aquilo que eu digo depende de pessoa para pessoa, está bem? Em mim é diferente de outra pessoa. Eu vou dizer aquilo que é geral, está bem? Portanto, a doença começa a aparecer aos 35, 45 anos e começa sempre por haver aqui um desequilíbrio, um pequeno desequilíbrio, uma ansiedade, uma depressão, haver aqui alguma memória perturbada, portanto, pode surgir assim com sintomas que até podem ser normais ou comuns noutro tipo de patologias, ok? Depois, com o evoluir da idade, começa a surgir sintomas mais graves. Pode haver a esquizofrenia, pode haver ai, e não estou nervosa, agora se eu estivesse. Não, pode haver então esquizofrenia, pode haver a perda da cognição, portanto, as capacidades mentais, a memória, Uhum. portanto, tudo aquilo que começamos a ter alguma dificuldade cognitivamente no dia a dia pode-se agravar. E depois, fisicamente, esta coreia inicial e este desequilíbrio vai-se agravando com o tempo. Chega a um ponto que a pessoa já não se consegue manter em pé, está sempre a cair. Pronto, isto é o que agrava mais. Temos também a dificuldade de comer, a deglutição, a pessoa engasga-se muito. Portanto, o que vocês possam imaginar de uma pessoa dependente, não é? Huntington acaba por ser muito. Todos estes sintomas acabam por ser comum a Huntington. Muito bem, acho que é esclarecedor em termos da sintomatologia existente. Eu depois também tenho uma questão para colocar, mas entretanto temos mais um comentário. Claro. Nesta feita do Fernando Neto, que há pouco tinha questionado se havia efetivamente alguma relação entre esta doença e as pessoas E com doença doença oncológica. oncológica. Hum, Pronto, ele questionou, realmente pensava que, como era uma doença pouco conhecida, que poderia haver algum tipo de ligação ou de comorbidade entre as doenças. Parabenizou novamente o nosso debate. Ana, há pouco referiste, corrige-me se estiver enganado, mas fiquei com a ideia, portanto, a tua situação familiar, sendo ela hereditária, também a tua avó teria tido esta doença. Foi isso. Pronto. Eh, Sim, foi bisavó, depois avó, uhum, foi percorrendo a família toda. claro, claro. A minha questão é, se tens esta noção, mas acho que seria realmente uma curiosidade. Um, Certamente acompanhaste a evolução da doença nos vários familiares. Um, Sentes que como é que a pessoa portadora da doença e a própria família, como é que vai mudando portanto, o facto de lidar com a doença em si, eh, de que forma é que há uma certa mudança na forma como se lida com a doença, fruto como é que eu ia te explicar? Da experiência. Não era tanto por aí, era mesmo. Isso também é interessante, sem dúvida, mas a minha questão era não tanto da experiência, mas sim a sociedade naquele tempo. Estamos a falar de há muitos anos atrás, certamente. Portanto, todo o contexto social, cultural, histórico era diferente. Notas alguma diferença em termos do acompanhamento desta doença e Sim. depois sim partir também à questão da experiência que é bastante interessante. Sim, claramente que noto diferença, principalmente na forma como é abordado, já mudou um bocadinho.
e no facto de já sentir que existem mais pessoas com o mesmo problema. Anteriormente, eu vivenciei com a minha bisavó e com a minha avó, e aquilo que passava é que era a pessoa muito rara, era uma pessoa muito rara, portanto, era uma pessoa com uma doença muito rara e que não Uhum. existia aqui à volta, em Coimbra, se calhar era a única, e não se tinha bem noção do que era aquilo, nem sequer se falava em Huntington. Falava-se que era uma doença rara e que provocava aqueles sintomas. Portanto, eu reconheço que ao longo do tempo a sociedade já deu um nome, a sociedade já diagnostica, e já começa a haver este tipo de apoio em que tu conheces outras pessoas com a mesma patologia que tu. Já existe aqui socialmente grupos de apoio, não é? Antigamente isso não havia. Antigamente, portanto, estamos a falar se calhar de há 25 anos atrás, não é? Pode parecer pouco, mas neste tipo de coisas faz realmente diferença. Sem dúvida, e sendo uma doença mais desconhecida, este espaço temporal ganha um maior significado, não é? Entretanto, também temos Sabes que, quadro. Marcelo, sabes que Sim, sim. antigamente, esta doença dizem que já existia lá mais, mesmo lá para trás, na Uhum. época, e que era conhecida como a pessoa estar amaldiçoada. As pessoas eram queimadas na fogueira porque achavam que as pessoas eram bruxas, não é? Sim. E chegaram à conclusão que era a doença de Huntington. Portanto, que evolução, meu Deus! Pronto, já é bom, mas temos que dar um passo em frente. Sem dúvida, realmente a sociedade mudou muito ao longo do período histórico, ao longo dos anos e dos séculos. E para além da doença de Huntington, havia muitas outras patologias, essencialmente do foro mental, que, como não existia uma certa definição dos conceitos, não havia a própria psicologia, uma ciência relativamente recente, com pouco mais de 100 anos. E a saúde mental sempre esteve envolto de um estigma muito grande. E é precisamente isto também que acontecia. As pessoas não eram compreendidas, os seus problemas não eram compreendidos, e antes era tudo a histeria, como dizia o Freud, e acabava por realmente haver aqui uma falta de compreensão das próprias Sim, patologias, que seria também frequente nesta que referimos. Entretanto, como há pouco estava a dizer, também temos um comentário da Cláudia sim, Marques, desculpa. não faz mal, não faz mal. Obrigada. Também a parabenizar o direto, o nosso debate. Estamos a ter Um, muitos comentários, não é verdade? temos, sem Estou a dúvida. sentir que sim. Já há Boa, praticamente uns 20 comentários, mais ou menos, à volta boa. disso. 20 mesmo. 20, sim, é bastante. Eu penso que se refere mesmo ao facto de estarmos a falar de uma patologia menos conhecida e realmente as pessoas também têm curiosidade em perceber o que é isto, não é? Eu acho que se nós, há um bocadinho referiste que a sociedade começou a catalogar e a diagnosticar a doença porque lhe atribuiu um nome, a Uhum. comunidade científica atribuiu um nome. Uh, Isto é muito importante, o facto de conseguirmos nomear algo que realmente tem uma definição, que tem um nome. Já não parece, obviamente estamos a falar sempre de situações bastante gravosas, bastante complicadas, mas a verdade é que dá-lhe uma certa naturalidade, talvez. A doença acaba por passar ali uma espécie, desculpa a expressão, mas uma espécie de um paninho quente. Acho que alivia um bocadinho também o sofrimento das pessoas, saber que esta doença tem um nome, e que não é Uhum. associada, por exemplo, E saber o que é às que tem, não doenças, é? como antigamente. E Diz saber o que é que desculpa. tem. E saber o que é que tem, porque Sim, esta coisa de eu tenho isto e tenho aquilo e é raro, não é? E não haver um diagnóstico para isso,
imagino que não deve ser nada fácil. Eu não sou desse tempo, graças a Deus, Uhum. mas ao fim e ao cabo, pronto, temos o nome, temos muitos estudos também sobre isto, e as pessoas podem procurar, torna-se diferente, torna-se mais Uhum. acessível. Sem dúvida, eu acho que o próprio advento da tecnologia, neste caso em específico e muitos outros, torna-se importante. Portanto, a pessoa pode ter mais acesso à informação, não é só o que vem colado nos jornais, ou o que vem nos livros, porque este tipo de doenças, certamente as pessoas não fazem uma crónica num jornal com frequência. Portanto, existe uma crónica social sobre isto, não é um assunto tão abordado assim. E a internet acaba por poder explorar, poder dar a conhecer, aliás, a doença, e acredito que isto também para os cuidadores, a própria, isto, se calhar também vem daí um bocadinho a diferença em termos de sociedade, da forma como é que a Uhum. sociedade e a família lida com a doença ao longo dos anos, das várias gerações. E acredito que aqui a tecnologia tenha tido um papel importante, para um Sim. contributo importante para isto, não achas? Sim, claramente que sim. Eu acho que hoje em dia a tecnologia permite-nos estar muito perto, de forma muito rápida, da informação. E obviamente que existe muita informação errada, mas também existe muita informação certa se soubermos fazer essa seleção. E, hum, e esta oportunidade de poder estarmos uns com os outros, e falarmos uns com os outros, é essencial, principalmente em famílias que estão muito sozinhas e que se sentem muito isoladas. Eu acho que a tecnologia é fundamental. Sim. Sem dúvida. Já agora, a título de curiosidade, há pouco, quando referiste também que a tua bisavó teria sido diagnosticada com esta doença, foi há quantos anos? Portanto, estamos a falar certamente de uma situação bastante antiga. Sim. Portanto, a minha bisavó foi há 25 anos, não é? A minha avó foi há cerca de talvez 15, e eu não sou péssima em contas, portanto, mas foi 15 e eu lembro-me que, portanto, quando foi com a minha bisavó, existia esta coisa de que ela tinha uma coisa rara, sabes? Sim. Não existia este nome. Quando foi com a minha avó, tornou-se um bocadinho diferente. Nós já sabíamos, é uma doença rara, hereditária, portanto, mexe aqui com alguma coisa específica, que realmente depois, ao longo dos anos em que ela estava doente, deu-se nome e começou-se a ser seguido pelos especialistas e a perceber um bocadinho melhor de como é que havia de se lidar com esta doença. Depois, ultimamente, depois com o meu pai, isso assim foi um impacto diferente. Já existe um conhecimento muito maior e uma Claro. forma de lidar com as coisas, porque depois os sintomas acabam por uns serem diferentes, mas outros serem muito semelhantes e acaba-se por saber lidar com isso. Pronto. Precisamente. Entretanto, também tivemos mais um comentário da Paula Nisa, que se juntou a nós também recentemente. É bom ver tantos comentários, é bom ver a valorização deste tipo Sim. portanto, de falar deste tipo de doenças um pouco mais desconhecidas. É bom ver que realmente as pessoas estão interessadas neste assunto, e acho que é capaz de ser realmente o melhor que Sabes vamos tirar que desta conversa. sa- Sabes que quando eu pensei em expor a situação, Sim, uma das minhas ideias iniciais era escrever um livro, um livro como testemunho ao problema. E, eu meti isso como secundário porque achei que no meio de uma pandemia um livro não ia de facto resultar. E a segunda opção foi a situação do Facebook, das redes sociais. Mas eu gostava até de ter um feedback da tua parte e da parte das pessoas que estão aqui a ouvir, aproveitar aqui, que estão aqui presentes,
para perceber se achavam que seria interessante ou não, porque eu não tenho ainda um feedback muito real se as pessoas realmente se interessariam por ler um testemunho de uma história tão dura, desconhecida, mas dura ao fim e ao cabo. Portanto, se quiserem, faz favor de responder eu aqui a mim ao Marcelo. Muito bem, olha, eu vou já tecer o meu comentário. E realmente estava a pensar precisamente no final deste debate lançar-te esse desafio. Porque não, uma vez que, a sério, porque não, uma vez que já decidiste partilhar publicamente a tua história de vida, porque consideras que certamente consideras que o teu testemunho é a melhor mensagem, a melhor obra que podes fazer precisamente para contribuir para a desmistificação desta doença, o tratamento e todo o apoio. É preciso, na minha opinião, e acredito que penso o mesmo, é precisamente através deste testemunho explicares o que estás a fazer agora aqui, falar sobre a doença, falar sobre o caso que vives, as situações que foram surgindo na tua vida, e realmente ia lançar-te esse desafio, porque não um livro, a sério, e acho que realmente seria fantástico, porque eu considero que uma coisa é falar, é a mesma coisa que eu agora escrever um livro sobre algo. Eu até posso saber muito sobre isto na teoria, ou saber até em contexto clínico do meu trabalho, por exemplo, mas não é a mesma coisa de quando damos um cunho pessoal íntimo àquilo. Para mim, um livro Sim, técnico não tem de todo a mesma qualidade. Isto, obviamente, não estou de todo a pôr de parte esse tipo de livros, que são extremamente importantes, mas eu penso que um livro ou um conteúdo, seja um livro ou seja a tua própria página, por exemplo, onde dás este contributo, eu acho que tem um valor muito maior porque realmente é algo que vem de ti mas em que em achas cada que palavra vamos isto não encontrar pode a ser emoção. demasiado pesado ou demasiado dramático? Não achas que as pessoas vão querer? Não sei, eu não tenho ainda este feedback acerca deste assunto. Eu compreendo, eu acho que sim, eu acho que, e aliás, nós vimos aqui pelo nosso debate, pela nossa conversa, tão agradável, a quantidade de comentários e estão aqui dois ou três comentários ainda que te vou mostrar de seguida. Eu acho que sim, realmente a melhor resposta que tens a essa questão é precisamente a quantidade Sim, fantástica de comentários que temos aqui. obrigada. Então, sendo assim, vou mostrar-te os próximos comentários. Novamente perdão, a Fátima Silva. Consegues ver o comentário, certo? Nem te Sim, sim, perguntei no sim, início. Pronto, ótimo. sim. Refere que efetivamente sofre de uma situação patológica, já fez várias operações e que sente que tem alguns sintomas que tu referiste. Algum comentário queiras fazer? Eh, Deixa-me só tirar aqui a gata. Claro. Sabe, isto foi, desculpa, eu já respondo. Isto foi péssimo porque eu detesto gatos eu tenho medo de gatos. E eu decidi este Uhum. ano ter um gato e não está a funcionar muito bem. Pronto, então, Fátima, ahm, eu acho que primeiro deixa-me só ler. Quero-lhe Uhum. dar os meus parabéns porque ser uma doente oncológica é ser uma guerreira e é ter uma força tremenda. Portanto, muitos parabéns por passar essa etapa e espero que tenha passado. Mas acho que não deve valorizar muito este tipo de situações, porque obviamente que as pessoas, independentemente de terem patologias ou não, são pessoas que, infelizmente, estamos a viver numa época em que existe muita ansiedade, existe muita tristeza, muita depressão. É muito fácil as pessoas hum, caírem com este tipo de sintomas, portanto, não estamos numa fase boa. Agora, se acha que tem
alguns sintomas mais característicos, como a coreia, como perturbações de personalidade, são coisas mais pesadas, Fátima. Procura um especialista que possa aconselhá-la, ok? Não significa que seja Huntington, não quero que fique a pensar isso, porque Huntington, se não tem na família, também é difícil a probabilidade é muito mais complicada de herdar. Mas procura um especialista, é sempre muito importante, mesmo que não seja Huntington, para falar, para desabafar, é sempre essencial. Nesta altura é muito difícil e até eu, e acho que muitas pessoas, como o Marcelo, que é profissional, sentimos necessidade de falar, de desabafar, de partilhar ideias, porque esta época não está a ser fácil para ninguém. Sem dúvida. Eu penso que precisamente a pandemia veio mostrar que realmente nós nem sempre conseguimos lutar sozinhos perante algumas situações adversas da nossa vida. E o Mas facto não temos que de, lutar sozinhos, não é esse o precisamente, objetivo, ok? não é só que eu acho que a própria pandemia veio mostrar precisamente isso, que é cada vez mais importante termos pessoas ao nosso lado que nos apoiem, que nos ajudem a superar as diversas barreiras. Ainda por cima, com os sucessivos confinamentos, isso tornou-se mais difícil de fazer. Mas ao mesmo tempo que é mais difícil de fazer, mais importante é. É um bocadinho paradoxal, mas penso Sim, da mesma maneira. sim. Entretanto, temos um novo comentário também da Carla Sobral, que já fez também alguns comentários, em que refere, olha, realmente aqui uma resposta à questão que colocaste há pouco, do livro. Essa uma história de alguém que passou. Uhum. Ok. Começo-me a sentir entusiasmada para Boa. isto. Não, é que eu já escrevi algumas coisas, mas entretanto parei. Aquelas fases da vida, mas de facto Boa. é um projeto que está debaixo da mesa. Vou pensar nisso. Eu acho que deves pô-lo precisamente em cima da mesa e dedicaste a ele e que este debate, esta conversa, seja o mote que precises para que realmente consigas realizar esse projeto, esse desejo que tens. Um, Ficaria extremamente feliz e as pessoas que estão aqui a assistir, felizmente são muitas, parece-me que têm a mesma opinião. Sim, sim, é muito bom o apoio. Eu há bocado disse, é mesmo, eu tenho recebido muito apoio, e tem sido fantástico. Está a ser compensatório, porque obviamente nem tudo é bom na exposição, principalmente uma patologia, e o feedback está a ser muito bom. E obrigada a todas as mensagens. Quem quiser falar comigo, conversar comigo sobre este tipo de situações, façam-no, estejam à vontade através da minha página, porque estou disponível a isso. Acredito que existe muitas famílias, não só de Huntington, também de outras doenças mais difíceis, mas neste caso de Huntington, que estejam em silêncio e não precisam de o fazer. Estamos cá para isso. Sim. Eu vou colocar novamente mais um bocadinho aqui em rodapé o nome da tua página para que as pessoas possam também anotar e Obrigada, colega, realmente obrigada. nada, e que realmente possam então entrar em contato contigo. E entretanto, temos mais uns comentários, mas já lá vamos. Vamos então deixar aqui um minutinho em rodapé esta informação. Em termos, e tu como cuidadora informal e de proximidade, neste caso, eh, qual é que achas que é o impacto que esta doença tem no cuidador na família? Sim, o impacto na doença de Huntington, daquilo que posso realmente testemunhar, é muito grande. Começando no facto de um cuidador deixa praticamente de ter uma vida para poder cuidar da outra pessoa. Falando de forma mais brusca, é isto que acontece. E emocionalmente fica muito frágil, Marcelo, porque
eu tenho aquela ideia também por ter sido cuidadora que não é só os portadores que se veem sem apoio, mas os cuidadores também. Os cuidadores vão-se abaixo e não têm aqui um apoio que os sustente. E quando uma pessoa não só é cuidadora, mas também é familiar, em que vê a outra pessoa a ir abaixo e a desenvolver uma doença como Huntington, fica numa posição muito frágil e, foi uma fase muito difícil. Porque eu, quando foi da minha bisavó e da minha avó, era uma cuidadora, mas não era uma cuidadora assídua, por assim dizer. Tinha alguém atrás, não é? Claro. Quando foi do meu pai, tornou-se muito mais difícil, porque era a única cuidadora dele e era o meu pai, obviamente. E depois é ver um reflexo daquilo que pode se passar contigo daqui a 10, 20 anos, não é? Isso é muito difícil, porque para além de cuidadora é ver um reflexo daquilo que vai acontecer contigo. E é uma gestão muito difícil de fazer e que eu fui tentando lidar ao longo do tempo, e que eu quero dizer que não existe uma forma correta de lidar com isto. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar uma forma de o fazer. Por isso, eu acredito que existem muitos cuidadores informais, não é? Porque estamos a falar de cuidadores de família, amigos, que passam por esta situação. Procurem ajuda, falem com as outras pessoas. Eu não o fiz na altura e acho que o devia ter feito. Mas também talvez por achar que, como é uma doença que as pessoas não conhecem, quem é que me vai perceber, não é? A não ser as pessoas que partilham a mesma experiência com a mesma doença. E daí a associação ser tão importante, porque existem pessoas na mesma situação. Muito bem, é verdade, sem dúvida. Entretanto, felizmente temos aqui recebido mais comentários, que vou já passar a mostrar, mas entretanto, só dizer, uma vez que agora também estivemos a abordar um bocadinho o papel e o impacto que a doença tem na vida da família e dos cuidadores informais. Dizer também que neste mesmo projeto de Mentes Reflexivas já ocorreu um debate precisamente com a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Foi um debate mais direcionado às questões demenciais. Contudo, também vou colocar em rodapé o site desta associação, que realmente eu acho que se as associações, se as pessoas trabalharem em cooperação e em sintonia, em harmonia, realmente consegue-se ajudar mais gente, mais pessoas, e esse é o grande objetivo. Vou também colocar. Este ano tivemos a felicidade de sair aquela lei sobre o cuidador informal que não tínhamos sim. até agora, não é? Que foi muito importante, não é? Sim, mas mesmo assim ainda é uma legislação que está um bocadinho envolta ali não é bem mistério, mas deixa algumas dúvidas no ar. E então vou só colocar aqui Sim. esta informação. E entretanto vamos continuar com os comentários, que são muitos. Temos o comentário da Josefina Faro, que deu, eu vou já passar a mostrar, mas que deu também o seu ponto de vista relativamente à tua questão do livro, portanto, acho que a resposta está dada, vou mostrar. Obrigada, muito obrigada. Precisamente. A Josefina é uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, é uma pessoa com uma sensibilidade fantástica. Graças a Deus ainda temos pessoas assim. Sim, sem dúvida. Nós colaboramos no Café Memória, de Viseu, da Associação Alzheimer de Portugal. É um projeto também muito interessante, que infelizmente a pandemia também veio aqui reestruturar o projeto, mas realmente é uma pessoa com uma sensibilidade fantástica. E, portanto, mais um comentário positivo que te fará, penso eu, refletir um bocadinho sobre esse projeto que tens.
próximo comentário da Susana, também a mostrar o apoio e o sentimento que nutre por ti. A Mariana refere também relativamente ao livro, que acha que será interessante. Portanto, sim, vai ao encontro do que falámos, que a Mariana refere também a importância dos testemunhos reais. Eu considero precisamente o mesmo, acho que tem outro significado, outro impacto. No fundo, o contributo de um livro é aquilo que nós, passado de algum tempo, ou de muito tempo de o lermos, ficou na nossa retina, ficou na nossa memória. E de certeza absoluta que é um livro com testemunhos reais, com sentimento, que nos fica na memória e não tanto um livro técnico sobre uma determinada matéria. Sim, sim. Portanto, entretanto, mais um comentário também da Mariana, e que refere que existe falta de informação relativamente às doenças raras. Mas atenção, desculpa interromper-te, Marcelo, mas esta Sim, falta claro. de informação, eu acho que tem muito a ver com a falta de informação porque as pessoas não conhecem. Por isso é que é importante esta divulgação. Porque existe informação, mas não existe divulgação e as pessoas não chegam à informação enquanto não tiverem conhecimento do que existe, na verdade, não é? Sim, sem dúvida. Entretanto, comentário da Fátima, novamente. Sim, acredito que quem realmente está imigrado acaba por ter dificuldade em encontrar pessoas mais próximas com quem se possam abrir um bocadinho e falar. É perfeitamente compreensível. Mas é nisso que as tecnologias ajudam. Podes É sempre isso procurar mesmo. ajuda, não é? Conforme está aqui a falar connosco, esteja à vontade e faça-o, porque é importante. Sem dúvida. Nem que fosse, nem que seja só naquele aspecto mais de uma escuta ativa, eu acho que é verdadeiramente importante a pessoa poder desabafar. Não é um desabafar como desabafar numa determinada conversa de circunstância, mas sim desabafar numa determinada preocupação, um determinado assunto, Sim, essas claro. profissionais existem, não é? E que possa realmente receber algo em troca, portanto, já um bocadinho uma ideia mais trabalhada, tentar esclarecer aqui um bocadinho algumas questões, e também encontrar um fio condutor do pensamento. Acho que isso realmente é um benefício muito importante. E claro, acho que é realmente importante que a Fátima procure realmente conseguir falar com alguém para expor aquilo que realmente a está a fazer sofrer. Entretanto, mais um comentário do Fernando Neto. Ok. Fantástico comentário do Fernando. Sim, sim, e sem dúvida, sim, não vejo mesmo. Eu estava a tentar pensar em tudo aquilo que li, claramente, que eu acho que pode ficar descansado quanto a esse aspecto, porque não existe relação sequer de Huntington com oncologia. Não existe, não existe. Tenho quase a certeza que não. É óbvio que é assim. Huntington, a prevalência das pessoas em Huntington é muito menor do que oncologia. Mas aquilo que se conhece não existe, não é? Por isso, exato, sim. Acho que deve ficar descansado a esse nível. Mas deve partilhar os seus receios, como é óbvio. Deve partilhá-los. Precisamente. Obrigada. Vou mostrar mais dois comentários da Inês Santos. Está. Tens mesmo que escrever o livro, Ana.
Realmente, sim, é verdadeiramente importante traduzir a tua história de vida num livro. Muitas vezes o livro acaba por ser também a companhia de muita gente nesta fase. E é importante existir literatura, seja ela científica ou não, sobre esta doença, para também, lá está, a desmistificar e tornar uma compreensão mais fácil. Refere Sim, sim. também que fez, portanto, terá sido aquele teste que tu referiste há pouco, do preditivo, terá sido esse teste? Ahm, não- Desculpa, Marcelo, é que Hum, eu agora deixei de te ouvir, não te consegui acompanhar, só consegui não faz acompanhar mal. os comentários. Sim, eu estava aqui a Ah, questionar se realmente o comentário da Inês se refere ao teste que tu abordaste há pouco, o preditivo genético. sim, 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 sim. Portanto, Tem a ver o com isso. teste que existe para saber esta doença é o teste preditivo genético. Portanto, é o único que existe, certamente deve ter sido o, o que a Inês Santos fez. E ainda bem Sim, que deu negativo, e acho que é um ponto que nunca deve esquecer, não é? Agora, se existe na família. hum, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o amor incondicional, porque certamente se existe na família, se calhar irá ser mais tarde cuidadora, possivelmente. Neste tipo de doenças, aquilo que eu aprendi enquanto cuidadora é que às vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que queremos fazer à outra pessoa. Porque, vamos ver, eu acho que ainda não aqui disse. Os portadores de Huntington, quando estão num estado muito avançado, mantêm a consciência, mas mantêm uma máscara, nós chamamos a máscara de Huntington, que é uma máscara completamente off às expressões faciais, se é que me consegues entender. Ou seja, a pessoa não tem expressões faciais. E se a pessoa já estiver num estado avançado em que não existe comunicação com as outras pessoas, e não, como era o caso do meu pai, ele não falava comigo, eu não tinha um feedback sequer do que é que se passava com ele. Portanto, eu fazia ao máximo que eu conseguia e sabia, mas eu não tinha um feedback daquilo que ele sentia ou daquilo que ele poderia me dizer, portanto. E isto quando se é cuidador de um familiar que está nestas condições. Ou existe um amor muito grande, e eu digo sempre isto nos meus diretos, acho que o amor é o segredo, ou então passa-se por um sofrimento muito grande porque existe esta dualidade de eu vou fazer, eu vou dar, mas eu não sei se isto vai ser o melhor, se vai haver alguma retribuição ou não. Isto é muito complicado. Eu acho que o assunto cuidador informal em Huntington, obviamente que diferencia de pessoa para pessoa, mas é muito complicado na fase avançada. Por isso, Inês, ainda bem que deu negativo e espero que esteja tudo bem e desejo muita sorte daqui para a frente para a família que tiver positiva e dê o seu amor. É este o meu conselho. Faça aquilo que quiser fazer, faça aquilo que acha que deva fazer, mas sempre com o coração, porque assim também nunca se vai arrepender. muito bem. Ana, só antes de mostrar estes comentários, gostaria de fazer mais uma outra questão. Hum, há pouco não, no início referimos a questão da, da prevalência da doença noutros países. Hum, Sentes que existem países em que o estudo da doença esteja mais evoluído, em termos de tratamento também haja uma maior evolução do que em Portugal? Ou achas que o nosso país está a trabalhar bem nesta temática? Bem, é assim, enquanto investigações para a cura, o nosso país não está a fazer investigações. Existem investigações
noutros países, na mesma aqui da Europa, mas o nosso país não é esse um dos países. Mas nós temos uma participação ativa, porque temos encontros nacionais com todos os países que participam neste tipo de investigações. Temos encontros anuais, em que temos representantes da nossa associação que vão a esses encontros, inclusive os portadores podem ir, as famílias podem ir, que participam e que estão a par de todas as ocorrências relativamente às investigações. Não temos qualquer tipo de dúvida quando houver estudos ou umas maiores certezas, Portugal vai ser incluído nesses estudos, sim. Apesar de não termos investigações feitas cá em Portugal, somos um país que está e é participativo naquilo que está a acontecer, sim. Muito bem. E diz-me uma coisa, relativamente à hereditariedade associada à doença de Huntington, é possível uns filhos de uma pessoa com doença de Huntington herdarem a doença, outros não, em termos desta probabilidade, como é que funciona? Sim, E neste depois a caso, evolução também. na doença de Huntington, portanto, os filhos têm sempre probabilidade de herdar dos pais a doença 50%. Sim, 50% não. E eu conheço casos que os filhos herdaram a doença, todos os filhos herdaram a doença, e tem outros casos em que nenhum deles herdou. Portanto, é mesmo 50% aleatoriamente. Não depende de homem para mulher, não depende de qualquer outro tipo de fator, é aleatório. Existe 50% de herdar se tiver na família, sim. E em termos da evolução da doença, sentes que varia de caso para caso, é uma evolução lenta? Bem, é assim, cientificamente, conforme eu estava a dizer há bocado, vai dependendo também um bocadinho do defeito que existe no gene e na quantidade de hormona que é depositado no cérebro. Depois temos a outra parte mais social, pessoal, mais individual, aliás, que depende da forma como tu levas a tua vida, depende muito da tua personalidade, depende como tu lidas com as coisas. É engraçado que eu, na primeira consulta que fui de neurologia, a minha médica vai ficar marcado, sempre me disse assim: olha, o melhor remédio para esta doença é viveres o máximo de possível e fazeres aquilo que te apetecer. Portanto, isto para quem consegue atingir um bocadinho, não é? Significa que realmente é duro, que varia de pessoa para pessoa e temos que viver ao máximo possível enquanto não houver uma cura. Porque esta doença, apesar de ter sintomas comuns, é uma doença muito peculiar de pessoa para pessoa. Tal como outras todas, mas é muito peculiar, não é? Então, eu posso estar aqui a dizer que comigo é uma coisa, mas com outra pessoa ser outra coisa completamente diferente. Eu vejo se calhar um bocadinho aquilo que está para trás na minha família e identifico-me, mas se calhar outras pessoas, outras famílias não se identificam tanto, não é? Portanto, isto é um bocadinho de pessoa para pessoa. Nós costumamos dizer que tentamos levar a vida o mais calma possível, não haver aqui grandes choques emocionais, porque certamente a instabilidade emocional é um fator que afeta a evolução da doença. Portanto, isto vai depender de pessoa para pessoa, claramente, sim. Claro. E diz-me uma coisa, em termos de medicação, que há bocado também tiveste a oportunidade de comentar, mas existe medicação específica para atrasar o desenvolvimento desta hormona? Não. O erro genético causa? Existe uma medicação específica para tratar os sintomas que tu desenvolves ao Ok. longo da doença. Como eu disse há bocado. Para a doença, não, ainda não existe. Está a ser estudado. Um dos estudos era realmente
alterar o gene, o outro era alterar a hormona, portanto está a ser estudado isso tudo, mas ainda não existe um veredito final. Muito bem. E agora vamos passar novamente aos comentários, que ficaram agora um bocadinho em segundo plano. Portanto, tínhamos visto o comentário da Inês, onde referia que o teste da autoridade negativo. Entretanto, temos um comentário da Marta Santos, que refere também aqui, aborda a questão do livro. Sim, mais um sim, não é? Precisamente. E como eu digo, independentemente de ser anti-TAN ou não, quem passa por doenças neurodegenerativas e quem é cuidador informal, e volto sempre a dizer, tem que ter uma grande força, um grande amor, muita coragem, e da minha parte vai um grande apoio e tudo o que for preciso podem contar comigo. É um bocadinho como o Fernando diz, Fernando Neto, agora não encontro o comentário dele, mas ele referiu precisamente, encontrei, que ser cuidador ou ser cuidadora, que é um ato de humanidade extrema. Eu acho que não existe uma definição melhor do que esta do Fernando. Realmente. Obrigada. Sim, é preciso. Não tem que ser familiar, eu disse isso na televisão e concordo. Não tem que ser familiar para cuidar. Temos que amar a outra pessoa incondicionalmente para poder cuidar dela o melhor possível, claro que sim. Exatamente. A Marta continua, portanto, fez mais um comentário, onde refere a um irmão que também está na mesma situação. Não, Ok. claro que sim, foi como disse, quem tem pessoas ao lado que possam cuidar delas e que possam cuidar, porque é assim, eu acho que este tipo de situação de ir para uma instituição formal, não é? Só deve acontecer quando uma pessoa já está num estado dependente, não é? Agora, enquanto os portadores tiverem cuidadores que sejam capazes de cuidar, eu sou totalmente a favor, porque existe um apoio e existe aqueles cuidados que as instituições não têm conhecimento. Pronto, a verdade é essa. E enquanto puderem cuidar, façam favor de o fazer, com certeza. Entretanto, temos também um novo comentário da Inês Santos, onde agradece portanto, o esclarecimento de há pouco, de alguma questão que, entretanto, tu lhe tinhas respondido. Sim. Portanto, nós, ao longo desta hora e 20, quase uma hora e meia de emissão, tivemos bastantes comentários. Consigo até ser mais preciso, 35 comentários, o que é fantástico. Obrigada. O que demonstra duas coisas no meu ponto de vista. Demonstra o interesse que as doenças mais desconhecidas geram nas pessoas. Ao mesmo tempo também demonstra uma certa insegurança pelo desconhecimento das mesmas e, para além do mais, também demonstra que, portanto, tivemos aqui uma participante fantástica, uma oradora de excelência, e só tenho realmente a agradecer teres aceito o convite, teres dado o teu contributo neste debate, que foi fantástico, foi bastante enriquecedor. Acho que saímos todos daqui um bocadinho com a sensação de conhecer um bocadinho melhor esta doença, de a vermos de uma maneira mais humana, e isso é fantástico. Acho que é um contributo muito bom. Volto a frisar a questão é do livro. graças a pessoas como tu, não é? Que dão a oportunidade a que isto aconteça
para poder, de alguma forma, a divulgação chegar mais longe. E obrigada por isso. Obrigado, Ana. No meu ponto de vista, realmente fizeste uma comunicação brilhante. Transmitiste com clareza e conseguiste elucidar todos os presentes, que felizmente foram muitos. Conseguiste elucidar todos os presentes, de algumas características da doença, desmistificaste aqui imensas ideias, e isso é um contributo muito positivo. E tiveste aqui uma série de comentários também associados ao teu futuro livro, portanto, dar-te uma força muito Vou grande. pensar. Claro que sim. Para que consigas realmente realizar esse desejo que tens. O que precisares da minha parte, disponho sempre, em qualquer momento, já sabes que sim. Portanto, mais uma vez, agradecer. Vou voltar mais uma vez também a colocar o nome da tua página para que as pessoas realmente, se precisarem entrar em contato, se tiverem algum comentário a fazer, que o possam fazer de forma mais direta. Existe muita gente que tem Facebook, por exemplo, mas que tem dificuldade em enviar um e-mail. É uma tarefa um bocado diferente. É normal que entretanto, eu tenho lá o e-mail, o contacto, tudo o que for preciso. Mas torna-se até mais fácil enviar uma mensagem diretamente para a página, por exemplo. Sim. E então vou mostrar, que eu estou aqui à procura dela, só um segundo. Entretanto, parece-me que recebemos mais um comentário. Já vou mostrar novamente, mas gostaria de apresentar. Tenho que copiar o link novamente da tua página. Sim. Não encontrei aqui nos comentários. Okay. Já está, vou colocar em rodapé. Antes de mais, só mostrar também estes comentários que surgiram entretanto. A agradecer o debate. Carla também. Obrigada. Uma boa noite diretamente da Suíça. E vou colocar novamente o nome da tua página e dar-te a palavra também para teres um último comentário, dizer também ao público que está a assistir, se tiver mais alguma questão que queira colocar, que o pode fazer em qualquer momento, que o vídeo vai sempre ficar disponível, seja no Facebook, no Instagram e também no YouTube, nas várias plataformas digitais de informação e de comunicação. Podem sempre fazer os comentários, que entretanto, à medida que eles vão surgindo, eu também vou enviando à Ana para que ela possa dar o seu contributo, e dar-te também agora a palavra para que possas fazer um comentário sobre este bocadinho, sobre esta conversa que tivemos tão interessante. Sim. Claro, é muito importante e tenho que sempre reforçar pela oportunidade de poder aqui partilhar contigo mais uma vez o meu testemunho. E só assim é que chegamos mais longe, só assim é que chegamos a ter mais gente. É fantástico e continua a receber um bom feedback, um feedback positivo. Nem tudo é mau em Huntington e com este tempo, com estas coisas a acontecerem, é isso que me está a demonstrar, que tenho um apoio na retaguarda que está a ser muito bom, está-me a aquecer aqui as costas, está a ser muito confortável. Claro, obviamente que todas as pessoas que precisem e que queiram entrar em contacto, seja por ti, seja por mim, portanto, seja pela tua página, seja pela minha, que façam, independentemente de estar relacionado com Huntington ou outras patologias quaisquer, eu acho que tem sempre aqui um ouvido para poderem desabafarem e mandar uma mensagem e acho que é o mais importante. E muito obrigada pelo convite, Marcelo. De nada, obrigado eu, Ana, por teres aceito o convite. Reforçar realmente a participação excelente, não há palavras para quantificar esta adesão que tivemos nesta conversa, ao longo desta hora e meia de conversa. Mais uma vez, foi muito interessante poder aprender
um pouco não, aprendi bastante, sem dúvida, bastante sobre a doença de Huntington. É fantástico poder ouvir um testemunho real de alguém que conhece a fundo a doença. Tem, como te disse há pouco, tem um significado muito diferente do que ler um livro, do que sobre a temática, um livro técnico, do que é totalmente diferente podermos ter este contributo, porque todas as palavras, tudo aquilo que disseste veio carregado de sentimento e de emoção. E a emoção dá uma beleza às palavras e uma força às palavras que é fantástica. Portanto, agradecer essencialmente a tua participação, fantástica. Agradecer também a este público que assistiu ao direto, ao nosso debate. Portanto, um bem-aja a todos. Qualquer questão que tenham, podem colocar, como a Ana disse, seja, portanto, em qualquer sítio onde encontrarem o vídeo e que o possam ver, fazer algum tipo de comentário, nós vamos estando sempre atentos. Se eu encontrar algum comentário, alguma questão para a Ana, eu irei transmitir-lhe, e também pedir que realmente possam divulgar esta conversa para ajudarmos mais pessoas, para desmistificar a doença de Huntington, e dizer que a Ana fez aqui um trabalho fantástico mais uma vez. Portanto, um grande bem-aja, Ana. Obrigado por tudo. Obrigado então a todos os que estiveram a assistir e às dezenas de comentários que fomos recebendo. Um grande bem-aja a todos de coração. Obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite.